Vamos nos sentar, queridos, e abrir a palavra do Senhor no livro dos Provérbios, capítulo 3. E veremos os versículos iniciais deste capítulo 3 de Provérbios. O livro de Provérbios é muito interessante, variado, trata dos mais amplos assuntos, não é? A maior parte desses provérbios, como diz o título do livro, foram ou compostos ou registrados por Salomão. Salomão não apenas compôs provérbios, mas ele também compilou textos de sabedoria que já havia em sua época e reuniu esses textos, não é? E estão aqui no livro, textos da sua autoria ou textos que ele mesmo registrou, sendo de outros autores. Ele, né, pediu que fossem compilados e guardados. Ezequias também guardou uma coleção que está no final desse capítulo, coleção de textos também atribuídos a Salomão. E alguns outros aqui, alguns trechos do livro não são de Salomão, são de alguns sábios, outros de Agur, não é? Outros de Lemuel, lá no final do livro, e até trechos de autoria desconhecida, como o capítulo 31, da Mulher Virtuosa. É um livro muito interessante, porque ele trata das mais diversas áreas da vida, não é verdade? Praticamente de tudo que você quiser saber, você encontra no livro de Salomão. Orientações para a carreira, vida profissional, família, finanças, sexualidade, relacionamentos em geral, né? Coisas muito práticas, não é? Ser ou não ser fiador de alguém, Provérbios responde, não é? Como lidar com vizinhos, Provérbios responde, não é? Como agir diante das autoridades, Provérbios responde, mas um monte de coisas, não é? Provérbios responde. De forma geral, o texto traz muitas recomendações para uma vida feliz e bem-sucedida. Escolhi esse recorte do texto, poderia ter escolhido outros, e já explico o porquê. O livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou começar lendo e vocês podem responder. Então eu lerei os versículos ímpares, e vocês respondem lendo os versículos pares, lembrando que na leitura pública a gente adota, até o momento, a nova tradução na linguagem de hoje, ok? Provérbios 3, de 1 a 12, a palavra de Deus diz assim: Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não desanime quando Ele o repreende. Amém. Vamos parar aqui. Em outros trechos desse livro, e nesse início especialmente, você poderia encontrar várias sessões muito parecidas com essa, que de certa maneira resumem muito do que é a mensagem do livro de Provérbios. Veja o versículo 2. Dá uma olhadinha aí, você pode ler silenciosamente. Será que há algum ser humano em sã consciência que não queira o que está sendo oferecido nesse versículo? Será que tem alguém que não quer uma vida longa e cheia de sucesso? Todo mundo quer. Todo mundo quer. E por que a gente não faz então o que a Bíblia diz, hein? Se a gente tem na mão, né?
nas mãos, assim, né? Como livro, como smartphone, aplicativo de celular, um compêndio, uma coleção fantástica de orientações, de ensinamentos, com tudo que a gente precisa para uma vida abundante, verdadeira, longa e de sucesso. Por que a gente não faz? Eu não vou responder essa pergunta hoje de manhã, eu acho ela bem complexa. Ela tem várias respostas diferentes, há diferentes motivos pelos quais a gente não faz o que sabe que tem que fazer. A gente já sabe, e muitas vezes não faz. Entretanto, eu encontro nessa sessão do livro de Provérbios, o que eu acho que é uma chave para resolver boa parte desses problemas. Então, não vou ficar aqui falando dos problemas, mas vou tentar propor uma solução. Eu acho que o autor sagrado, nessa sessão aqui, provavelmente Salomão, a maneira como ele trata de tantos assuntos, e ele dá tantas recomendações, ele dá tantos conselhos, ele dá tantas orientações, tanta coisa boa aqui, não é? Eu acho que há no texto, nessa sessão e nas outras, uma chave, uma maneira para você olhar para esse texto e para você conseguir absorver, não só interpretar, mas aplicar, praticar corretamente esses ensinos para você alcançar esses resultados. Onde é que está essa chave, não é? Onde é que está isso? Está na expressão filho. Meu filho. Nesses primeiros capítulos de Provérbios, eu quero que você olhe comigo quantas vezes meu filho, ou filho, filho. A Nova Tradução prefere colocar só filho, a maioria das outras versões adota meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Olha comigo, volta no capítulo 1, né, no iniciozinho aí, né? Olha aí no capítulo 1, né? Versículo 8 diz o quê? Meu filho, ou filho, não é isso? No versículo 10 diz o quê? Filho. No versículo 15 diz o quê? Fora o barulho, diz o quê? Filho, não é? Vai para o capítulo 2, versículo 1. Filho. Capítulo 3, versículo 1 a gente já leu, não é? Começa como? Filho, meu filho. Outras versões vão dizer meu filho, meu filho, meu filho. No versículo 11, que a gente leu também, o que aparece? Filho. Versículo 21, do mesmo capítulo. O que ele fala? Filho. Capítulo 4, versículo 1. Está ficando chato, né? Mas eu vou mais um pouquinho. Está chato, mas é... Por que ele insiste tanto? Olha só, versículo 20 do capítulo 4. O que ele faz? Meu filho. Tem mais? Tem. Capítulo 5, versículo 1. Olha aí, o que ele fala? Filho. E no versículo 20 do capítulo 5? Olha lá. Meu filho. Depois do capítulo 6, como é que começa? Filho. No versículo 20 do capítulo 6? Filho. Capítulo 7. Começa como? Nossa, pastor. Eu parei, não, tem o 24 também do versículo 7. Agora, meu filho. Queridos, essa é uma chave para você interpretar. O autor sagrado, ele trata dos mais variados assuntos nessas sessões. Ele trata de tudo da vida. E por que ele volta? Filho, vem cá, filho. Meu filho. Olha só, meu filho. Meu filho, olha só, filho. Filho, vem cá. Ele está estabelecendo uma relação, uma conexão. Ele está querendo relembrar um vínculo relacional. Ele está apelando no bom sentido, fazendo uso do quê? Do vínculo que ele tem com aquele que está ouvindo, não é? Um vínculo, né? É igual o professor fala, aluno, né? Mas nesse caso, quem é que está falando? É o pai. Então, a expressão meu filho aqui, ela é muito importante, muito poderosa para nortear a leitura de todos esses capítulos como uma chave teológica. Para unir os pontos, porque ele fala de vizinho, ele fala de autoridade, ele fala de família, ele fala de sexo, ele fala de dinheiro, ele fala de tudo, não é? Qual é o único ponto em comum? Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Então, queridos, o que a gente precisa entender como abordagem é que o autor sagrado, nesse caso, Deus, mas o autor original, Salomão, estava estabelecendo uma relação de autoridade, um vínculo de autoridade.
E aí, lembrando, no mundo antigo, a autoridade de um pai era uma autoridade o quê? Absoluta mesmo. O pai tinha tanta autoridade sobre os filhos, que ele podia vendê-los como escravos. Podia entregá-los para pagamento de dívida. A autoridade de um pai naquela época era uma autoridade absoluta. Então, quando naquele contexto alguém diz filho, ele está estabelecendo um vínculo de autoridade. Você presta atenção no que eu estou falando. Porque eu sou autoridade. Queridos, quando a gente pensa isso na nossa relação com Deus, e pensando que o que parecia ser apenas um compêndio, uma coleção de orientações, não é de um homem sábio para o seu filho, isso é guardado, preservado pelo Espírito Santo, e se torna a expressão da revelação de Deus nesse mundo, por isso que esse livro está na Bíblia. Então não era só de Salomão para os filhos, virou para todos nós, não é? Então é escritura, texto autorizado, inspirado por Deus, então é palavra de quem? De Deus para nós. A gente precisa pensar nessa relação com Deus como uma relação de autoridade. Quando Deus fala conosco, enquanto Pai, Ele é uma o quê? Autoridade. E aí, onde está essa autoridade de Deus? Onde? Primeiro, na criação. Deus tem autoridade para falar conosco porque Ele nos criou. Você lembra lá de Gênesis 2? Precisa abrir aí. Se precisar, você abre lá no texto da criação, Gênesis 1, 26, 27. Não é? Se você quiser, você pode abrir lá, porque Deus formou o homem do pó da terra, não é? E o formou, e diz o texto que Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o ser humano se tornou o quê? Alma vivente. Somos feitura sua, diz Paulo em Efésios 2,10. Fomos feitos por Deus. Se você abrir no Salmo 8, é isso que o salmista diz, não é? Fomos criados de forma maravilhosa. Já leu o Salmo 24:1? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é autoridade sobre nós porque Ele nos criou e Ele sustenta toda a existência. Primeiro ponto, por isso que Ele tem autoridade. Porque Ele quem fez e é Ele quem banca. É Ele. Ele é que criou as condições de existência que tornaram a nossa vida possível nesse planeta e nesse sistema solar. Por isso Ele tem autoridade para falar. Quando Ele fala porque Ele pode. Ficou claro? Mas a autoridade de Deus não é só por isso, não é só pelo que Ele pode, mas é pelo que Ele sabe. Ele não só nos criou, mas Ele nos conhece. Eu vou lembrar para você, para ganhar tempo apenas, não vou pedir para você abrir, pode escutar a descrição inspirada pelo pai de Salomão e registrada num dos salmos. Ele diz assim: ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço, e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu vês quando estou trabalhando, quando estou descansando, Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados, e me proteges com Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Depois ele lá na frente, no meio já do salmo, ele diz: Tu criaste cada parte do meu corpo, Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido, tudo o que fazes é maravilhoso, e sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Trechos do Salmo 139, você sabe. Quando Deus fala com autoridade, Ele fala porque Ele pode, Ele fala porque Ele sabe. Ele vai dizer: meu filho, Ele está falando com autoridade, entendeu? Autoridade de quem pode, autoridade de quem sabe. Isso era muito natural no contexto dos provérbios, no contexto cultural daquele ambiente. O que não era natural lá, não era comum lá,
E aí a gente sai daquele ambiente cultural para entender o livro de Provérbios como um livro que é palavra de Deus, ou seja, um livro transcultural, que ultrapassa aquele contexto e aquele ambiente. É que quando Deus faz uso desse tipo, Ele não quer estabelecer apenas uma relação de autoridade, que isso era muito familiar. O que Deus queria fazer, para além de Salomão, era estabelecer uma relação de intimidade. Isso não era da época, isso não era comum. E a Bíblia mostra claramente que não era comum haver intimidade na relação entre pai e filho. Era uma relação normalmente distante e às vezes desigual, com preferências e disputas. Já leu? Isaac lá, a questão de Esaú e Jacó. Jacó que preferia José e preferia José e preteria os irmãos. Não é? Ah, querido. Aí está uma diferença entre o pai Salomão e o pai celestial. Porque para os pais terrenos era muito natural estabelecer uma relação de autoridade. E Deus tem muito mais autoridade porque Ele pode e porque Ele sabe. Ok. Mas Deus foi além. Deus não quis apenas estabelecer conosco uma relação de autoridade. Deus quis estabelecer conosco uma relação de intimidade. Relação de intimidade. Como que Ele fez isso? Na encarnação. Você pode abrir o Evangelho de João, capítulo 1. E você lê lá que no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo era Deus, a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. E a palavra estava no início com Deus, e nada do que foi feito nesse mundo foi feito sem a presença da palavra, do verbo. Tão lindo, não é? Essa descrição de João, capítulo 1. Quero relembrar para você. Ele vai descrevendo o que Cristo, Deus Filho e Deus Pai fizeram juntos na criação. Desde o princípio a palavra estava com Deus, por meio da palavra Deus fez todas as coisas, nada do que existe foi feito sem ela. João 1:3, no versículo 14, você lê, que a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que Ele recebeu como Filho único do Pai. Aqui o Pai Celestial se diferencia dos pais terrenos. Porque quando Deus fala, meu filho, Ele não está estabelecendo apenas uma relação de autoridade, mas está estabelecendo uma relação de o quê? Intimidade. E como que Deus fez isso? Tornando-se ser humano. Encarnando-se, tornando-se um de nós. Então quando Deus fala, meu filho, Ele quer autoridade estabelecida, mas Ele quer também intimidade. E Ele fez isso quando se tornou ser humano. É o que a gente celebra no Natal, a encarnação de Deus. João 1, pode anotar aí, tá? João 1, de 1 a 14. É a encarnação, é Deus chegando perto. Compreende isso? Deus chegou perto. Só isso já seria suficiente, mas Deus transbordou e ultrapassou o que poderíamos imaginar. Porque a relação de intimidade com Deus se estabelece não só na encarnação, mas na expiação. Agora eu quero que você abra a Bíblia, em Romanos capítulo 5. Porque Deus não apenas se aproximou, não apenas se importou, se interessou a ponto de tornar-se ser humano. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6, acesse ou abra aí. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6. Deus estabelece conosco uma relação de intimidade ao encarnar-se, mas também e fundamentalmente estabelece uma relação, um vínculo conosco ao nos salvar. Romanos 5, versículos 6, 7 e 8. Podemos ler juntos? Na nova tradução na linguagem de hoje? Leiamos então. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Agora vamos ler com mais vontade, gente, que é muito sério esse negócio. Versículo 8, vamos ler? Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Aqui está o ato fundamental, decisivo,
que estabelece definitivamente a relação de intimidade entre Deus e os seres humanos. Entre Deus e você, entre Deus e eu. Você precisa entender isso, que quando Deus fala filho, meu filho, quando aparece esse tipo de recomendação, não há apenas uma relação de autoridade que está sendo lembrada como vínculo, mas há uma relação de o quê? Intimidade, que se estabeleceu pela encarnação e pela expiação. Foi isso que Deus em Cristo veio fazer. Essa foi a obra fundamental do Filho de Deus. O Filho veio para revelar o Pai. Deus no Antigo Testamento recebe muitos nomes, não é? Ele se revela com muitos nomes, não é verdade? É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele chega para Moisés e diz, olha, para seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó, eu me revelei como El Shaddai, mas não revelei o meu nome. E ele vai recebendo outros títulos e nomes, não é? O Senhor dos Exércitos, né? O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor que cura. E a gente usa até esses títulos, não é? Que são revelações progressivas do caráter de Deus. Mas qual é o nome fundamental? Qual é a revelação fundamental? Qual é o título fundamental? Pai. Que no hebraico é Abba. Por favor, vá à coletânea, à síntese principal dos ensinamentos de Jesus, lá nos Evangelhos. Ela é conhecida como Sermão do Monte. Vá até lá. Vamos a Mateus 5, 6 e 7. Abre, por favor, a sua Bíblia. Nessa coletânea, nessa sessão, você percebe de maneira tão clara esta ação de Jesus. Jesus revelando o Pai. Mateus 5, 6 e 7. Abriu em Mateus 5? Vamos ver aqui, versículo 16. Achou aí? Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Senhor dos Exércitos. O Senhor nossa bandeira, o Senhor nossa justiça, o Senhor que cura. Louvem quem? Ok. Versículo 48. Mateus 5. Portanto, sejam perfeitos, assim como perfeito é Yahvé. Quem? O Pai. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do... Versículo 4. Mateus 6. Isso deve ficar em segredo e o seu... Ih, está ficando chato também? Qualquer semelhança com provérbios não é mera coincidência. Versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu... Versículo 9. Como é que começa a oração? Pai nosso. Versículo 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, 15. Mas se não perdoarem essas pessoas, Versículo 18. Para os outros não saberem que você está jejuando e somente o seu. 26. Virei a página na minha Bíblia que vejam os passarinhos que voam no céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, 32. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. Pagão é quem não conhece a Deus, o Pai de vocês que está no céu. Versículo 7, 11. Vocês mesmos sendo maus. Esse texto aqui é clássico, é importante. Eu vou ler o argumento anterior. Não vou ler só o 11, não. Mateus 7, a partir do versículo 7. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batem, a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas, ou coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês. Jesus
faz a mesma coisa que Salomão fez. Por que será? Porque ele está querendo estabelecer não só um vínculo de autoridade, mas um vínculo de intimidade. Ele revela o Pai. Deus tem tantos nomes lindos na Bíblia, mas o mais lindo, o mais precioso, o mais profundo, o mais poderoso é Pai. Quando ele termina a obra dele aqui, quando ele conclui tudo, e ele está no seu tempo de intimidade com Deus, junto dos discípulos, e ele faz um período de intercessão pelos discípulos. A gente tem um resumo, uma síntese dessa oração intercessória no capítulo 17 de João. Ela é conhecida como oração sacerdotal, né? Olha como ele abre a oração. Eu não sei se você vai conseguir ler, a letra está pequenininha. Jesus começa aquele momento de intercessão pelos seus discípulos de várias gerações, assim. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse o quê? Pai. Ele não disse Yahvé Tsabaô, não disse Yahvé Rafá, não, Deus que cura, não. Não disse. Não disse Deus que cura, Deus nossa bandeira, Deus dos exércitos. Ele disse, Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos. Olha a intimidade e a autoridade rolando juntas aí. Não é? Porque autoridade sem intimidade vira, não é? Despotismo, imperialismo, violência, não é? Deste autoridade sobre todos os seres humanos para que ele dê a vida eterna, a todos os que ele deste. Esse aí, ó, o versículo 3, para mim é um dos mais importantes de toda a Bíblia. Ele começa ali no "e a vida eterna é essa", já preguei sobre isso, não é o assunto de hoje. Jesus resume a vida eterna, você devia grifar isso na sua Bíblia. Você quer saber o que é a vida eterna? Está em João 17,3 e acabou. E a vida eterna é esta. O que é? Que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo que enviaste ao mundo. O que ele está dizendo? Olha lá, eu fiz o quê? Revelei no mundo a tua natureza gloriosa. Olha aí, ele veio para isso, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. E ele começa a interceder pelos seus discípulos. Qual é a suprema revelação do Filho de Deus? O Pai. Essa é a revelação. Queridos, essa é a chave teológica para você entender e interpretar tantos ensinos da palavra de Deus, ou todos os ensinos da palavra de Deus. É a partir da relação pessoal com Deus em Cristo Jesus. Se isso não rolar, se isso não acontecer, se esse link não existir, tudo mais vai se perder. Essa é a chave. As causas podem ser múltiplas para a gente não fazer o que tem que fazer, tá? Mas a solução passa por aí. Por esta relação de autoridade e intimidade. Autoridade porque Deus pode e sabe, porque nos criou e nos conhece. Intimidade porque Ele encarnou-se e nos salvou. É aí que se estabelece como viver todo o projeto de Deus para a nossa existência. Esse é o ponto fundamental. Repara que até agora eu só preguei sobre uma palavra, filho. Preguei só sobre a primeira palavra do versículo 1 de Provérbios 3. Mas preguei sobre todas as vezes que aparece filho, né? A partir disso, você pode responder algumas perguntas. Porque a partir dessa relação com Deus, como é que é a sua relação com Deus? É uma relação de autoridade sem intimidade? Então você tem uma visão distorcida de Deus, você tem uma visão despótica de Deus, você tem uma visão distante de Deus. Ou é uma visão de intimidade sem autoridade? Então você tem uma visão libertina, você tem uma visão caótica, você tem uma visão disfuncional, uma visão desregrada. Você tem intimidade sem autoridade, você tem autoridade sem intimidade, tá complicado. Essas dinâmicas acontecem ao mesmo tempo. Autoridade e intimidade, intimidade e autoridade. Por quem Deus é e por quem Jesus Cristo revelou que Deus é. Ao encarnar-se e ao morrer na cruz para nos salvar. Isto posto, né? Ainda bem que não é introdução, é boa parte do meu sermão. A gente pode voltar para Provérbios 3. E aí a gente vai pegar esse recorte como exemplo,
Poderíamos pegar outros recortes de Provérbios e até quase que todo o recorte da Escritura para interpretar toda a Escritura a partir de Cristo e dessa relação. Mas a gente vai pegar esse recorte. E eu queria que você refletisse sobre algumas perguntas que podem ser colocadas como temáticas para a proposição desse texto, dessa sessão Provérbios 3. Volte para lá, para você refletir sobre essas perguntas. Você recebe as instruções de Deus com alegria e interesse? É o que está entre os versículos 1 e 4 de Provérbios. Eu vou ler para você de novo, Provérbios 1, 3, 1, 2, 3 e 4. Filho, lembra do que eu quis dizer com filho? Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agrandará tanto a Deus como aos seres humanos. Ele está instruindo, ele está dando instruções. Como é que você recebe as instruções de Deus? A Bíblia tem uma série de instruções. A Bíblia tem uma série de mandamentos. A Bíblia tem uma série de recomendações claras e diretivas. Você recebe isso com alegria, com interesse? A sua relação com o Pai pode te dar uma maneira de perceber. Como é que você recebe as ordens de Deus, hein? Você obedece bem quando Deus manda? Ou você é aquele que, quando alguém manda, você... Só porque mandou, você já não gosta, né? Você queria fazer, mas quando falaram que tem que fazer, você... Já viu? Né? Já fica, né? Se deixasse, você fazia sozinho, mas quando alguém diz, faça isso, você já não gosta. Querido, é importante você receber as instruções de Deus com alegria, com interesse. Vou ler para você pode só anotar aí a referência. São só 2 versículos, não precisa abrir para a gente não gastar tanto tempo. Anota aí, depois você lê de novo, Salmo 32, versículos 8 e 9. O Senhor Deus me disse, palavra de Davi. O Senhor Deus me disse, olha o que Davi, ou escute o que Davi ouviu de Deus. Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Lindo, não é? Aí depois vem um alerta. Não seja como uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisa ser guiado com cabresto e rédeas para que obedeça. Meu filho, presta atenção. Eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar. Mas meu filho, olha só, não seja uma topeirinha não, tá? Ouve o que eu vou te falar e faz, meu filho. É Deus falando com Davi. Meu filho, quando Deus manda, como é que você reage, hein? Porque tem hora que Deus manda. Tem hora que Deus manda. Manda fazer, manda parar de fazer, manda ir, manda voltar. Há momentos em que Deus realmente fala, né? Tem coisa que não dá, bicho, não dá. Está claro na Bíblia, está explícito na Bíblia. Provérbios 3, de 1 a 4, fala sobre essas instruções que Deus nos dá. A minha pergunta é, como é que você recebe as instruções de Deus? Com alegria, com interesse? Porque o autor está dizendo, meu filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos, meus ensinamentos lhe darão uma vida longa, cheia de sucesso. E você, nossa, Deus está falando para não cobiçar riquezas, não cobiçar, mas você não aguenta, né? Tem que ganhar mais, tem que fazer mais. A Bíblia fala o contentamento, mas você, caramba, é difícil, rapaz. A Bíblia fala sobre gratidão, a Bíblia adverte contra a murmuração, você tem vários provérbios contra a murmuração, incentivando a gratidão. Agora, os cientistas, a academia está reconhecendo o valor medicinal da gratidão. A academia está reconhecendo o valor medicinal da meditação, da oração. A Bíblia fala orar sem cessar há não sei quantos anos. Agora a academia pesquisa como é que orar faz bem para a saúde, como é que meditar faz bem, como é que vai ser grato faz bem. Cara, você tem que ouvir a academia, bicho. A Bíblia fala isso tem milhares de anos. Orar sem cessar, meu amigo, orar sem cessar. Mas você, né? É difícil, né? Outra perguntinha. Você toma as decisões com humildade e fé em Deus? Por quê? Tem coisa que Deus manda e tem coisa que Deus não manda não. É para você escolher mesmo. Salmo 115, 16 diz o seguinte, os céus são os céus do Senhor,
mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Deus não vai escolher o modelo do seu quarto, do seu carro, Deus não vai escolher a cor da sua roupa, Deus não vai escolher qual a posição do apartamento que você vai comprar, isso é com você. Agora, quando você vai tomar essas decisões práticas do dia a dia, não tem mandamento na Bíblia sobre isso, sobre modelo de carro, posição de apartamento, não tem na Bíblia, não vai ter, isso é com você. Agora, quando você vai tomar essas decisões, você faz isso com humildade, com dependência de Deus. Olha aí, versículos 5, 6, 7 e 8. Confie no Senhor de todo o coração, não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio, acompanhe Provérbios. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Ai, cura interior aqui, ó. Aqui, ó. Tome as suas decisões com humildade e fé em Deus. Tem coisa que Deus não vai te dizer o que fazer, é você. Agora, quando você tiver que decidir, você faz isso com humildade e com confiança em Deus. É o que ele está falando. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará. Não fique pensando que você é sábio. Confie no Senhor no coração, não se apoie na sua própria inteligência. Porque tem coisa que Deus não vai te mandar, é com você, mas você toma essas decisões assim? É assim. Terceira perguntinha, versículos 9 e 10. Você administra as comissões de Deus com honra e responsabilidade? O que são as comissões? Comissão, o que é o comissionamento? Comissionar é partilhar a missão, é entregar parte da missão. Lembra do Salmo 115, 16? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Deus nos deu muita coisa, tem muita coisa que está debaixo do seu governo. Suas roupas estão debaixo do seu governo, seu corpo está debaixo do seu governo, não é? Seus estudos aí, adolescentes, estão debaixo do seu governo, tá? As matérias lá na escola estão debaixo do seu governo, suas notas estão debaixo do seu governo, tem um monte de coisa debaixo do seu governo. Como é que você administra o que Deus colocou na sua mão? Lembra da parábola dos talentos, Mateus 25? O que o texto diz é: honre a Deus, adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Nós não tínhamos nada ao nascer. E Paulo diz lá na carta a Timóteo que nós não levaremos, nós precisamos administrar aqui. Nós somos administradores, gestores, mordomos, escolhe a palavra que você quiser. Agora eu vou te contar uma coisa, Deus vai pedir contas. Deus vai pedir contas. Deus é um investidor exigente. Deus espera retorno sobre investimento. Deus espera retorno sobre investimento. E Ele investiu o melhor que Ele tinha em nós. Ele investiu o seu Filho. Todos nós temos habilidades, possibilidades, talentos. Todos nós seres humanos, distintos, diferentes, mas todos somos capazes de algo. Agora você faz isso com honra. Você honra a Deus com o seu carro, você honra a Deus com a sua casa, você honra a Deus com a sua habilidade profissional, você honra a Deus com a sua capacidade de falar, ou com a sua capacidade de não falar, mas de usar a linguagem de sinais. Você honra a Deus com os seus sentidos, porque a ideia dele é oferecer a Deus as primícias, né? A ideia dele é oferecer a Deus a primeira parte das colheitas. Prioridade não é o que você faz mais, já preguei isso, é o que você faz primeiro. Prioridade é o que você faz primeiro, não é o que você faz mais. Isso é prioridade. Então ele está dizendo aqui, ó, primeiro ofereça ao Senhor uma parte das suas colheitas. Aí você pode até perguntar, se honra a Deus com o seu dinheiro? Você administra o seu dinheiro com honra e com responsabilidade? É isso que ele está falando no versículo 9 e 10. Meu filho, minha filha, ô minha filha, é assim que ele está falando, você percebe? Ô meu filho, receba as minhas instruções, seja cuidadoso com as suas decisões, administre bem as suas comissões, aquilo que eu coloco na sua mão para você administrar, porque se você administrar com honra, com responsabilidade, você vai prosperar, é o que está no versículo 10, a prosperidade é consequência dessa vida de honra, de responsabilidade, de consagração a Deus. Adore ao Senhor oferecendo o que a sua terra produz de melhor. É assim que você usa os seus talentos, as suas habilidades.
a sua capacidade? É assim? O melhor se oferece para Deus, ou para Deus só fica o bagaço? Porque tem gente que só oferece para Deus o bagaço, né? Vai para a célula quando não está cansado, vai para o discipulado quando não está cansado, né? Lê a Bíblia quando não está cansado, ora mais quando não está cansado, sobra só o bagaço. É os bagaços para Deus. E último, se alguma dessas 3 questões trouxe incomodação, trouxe inquietação, trouxe insatisfação, né? Trouxe, né? A figura que eu estou usando hoje é essa, né? É do comichão. Já reparou que é a ilustração que eu estou usando como fio condutor, né? Se uma dessas 3 perguntas trouxe para você, né? Um comichão, trouxe um negócio lá, caramba. Então, como é que você aceita a correção do pai, hein? Como é que você recebe? É com atenção? É com ânimo? Essa sessão que eu escolhi, o recorte que eu escolhi, termina assim, não é? Filho, meu filho, presta atenção quando o Senhor Deus o castiga. Não se desanime quando Ele repreende. Você pode ler comigo? Se você ainda tiver com a Bíblia aberta ou acessada aí o versículo 12. Vamos ler bem forte o versículo 12? Porque o Senhor... Não é para ler bem forte mesmo, gente? É forte. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Está entendendo? Pode abrir, vamos ler mais. É difícil ouvir isso, né? Vamos abrir lá em Hebreus. Vamos abrir lá em Hebreus. Lá em Hebreus, o autor sagrado discorre sobre o mesmo argumento. Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do versículo 5. Como é que você recebe as correções de Deus? Quando Deus puxa a sua orelha, né? Quando Deus puxa a sua orelha, como é que você reage? Quando Deus mostra para você que você está errado, como é que você reage? Hebreus 12, versículo 5. Hebreus 12, 5. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, pode ler comigo entre aspas? Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama, e castiga quem ele aceita como filho. Essa é uma referência a Provérbios. O autor aqui está lançando mão daquele texto. Não é por acaso, não é coincidência, é intencional. Ele diz, suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Existe. E depois da vida adulta, você pergunta para esse filho se foi bom. Eu já ouvi de vários filhos adultos que foi horrível não ter limites, não ter direção, não ter orientação. Eu não me senti amado, eu já ouvi desses filhos. Eu não me senti amado, porque meu pai não se importava comigo. Eu podia fazer o que eu quisesse, não fazia diferença, ou seja, a minha vida não fazia diferença para o meu pai. No caso dos nossos pais humanos, versículo 9, volto para o 8. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, acontece com quantos filhos de Deus? Com quantos? Deus corrige todos os seus filhos, porque Ele ama todos os seus filhos. Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos pais humanos, eles nos corrigiam, nós os respeitávamos, então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Você está aí me acompanhando? Então lê comigo bem forte. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Deus nos corrige porque nos ama. Deus nos corrige porque nos ama. As suas instruções,
as nossas decisões, as suas comissões, as suas correções, são um ambiente para esse vínculo de autoridade e intimidade. E a maneira como nós lidamos com a relação com o Pai é que vai determinar a nossa predisposição ou não, maior ou pior, de atender as instruções, de tomar decisões, de administrar comissões e de receber correções. Deus quer o melhor para nós, queridos. Se você puder abrir em Efésios capítulo 1, é a última referência bíblica dessa manhã. E intencionalmente hoje eu estou propondo não colocar tudo no data show para exercitarmos a caminhada bíblica no smartphone ou no papel. Né? Vai treinando aí como usar seu aplicativo, se é o caso, para ficar cada vez mais ágil. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçamos a quem? Ao Pai, né? Ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo. Ou seja, não é só uma relação de autoridade, mas uma relação que se tornou uma relação de intimidade, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que o quê? Nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente, por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Minha filha, receba as instruções do Pai, com alegria, com interesse. Tome as suas decisões com humildade e confiança. Administre as comissões que Deus lhe dá, aquilo que Ele lhe confia, com honra, com responsabilidade. Receba as correções com atenção, com ânimo, porque tudo isso é prova de amor. Aqui já tem tudo que a gente precisa, não é? Tem tudo que a gente precisa. Eu não sei porque é difícil para você, às vezes eu sei porque é difícil para mim, às vezes eu não sei porque é difícil para mim em alguns momentos, mas todos nós temos um Pai, que tem autoridade e intimidade, para nos instruir, para nos corrigir, para nos guiar, para nos ensinar. A gente vai terminar cantando um cântico, e eu espero que ele seja uma aproximação sua com o Pai. Chega perto dele, Ele quer guiar você, Ele quer ensinar você, Ele quer mostrar você o caminho. Você está com dificuldade para seguir algum mandamento da palavra, receba o abraço do Pai nessa manhã. Deus ama você, Ele se importa com você. Antes da gente cantar, pode continuar tocando, porque esse é o ambiente mesmo. Eu quero relembrar aqui uma história que eu já contei. E volta e meia eu recorro a essa história, porque eu acho que ela ilustra tão poderosamente o nosso dilema, o nosso drama, nessa relação com o Pai, com o que Ele nos pede, com o que Ele nos manda, e a gente sofre como essa menininha aqui, né? Você vai lembrar quando eu reler para você. Fala do tesouro. A garotinha era muito esperta, de cabelos loiros, encaracolados, quase 5 anos. Enquanto ela aguardava com a mãe na fila do caixa, ela avistou um colar de pérolas brancas, reluzentes, dentro de uma caixa comum cor-de-rosa. Ah, mamãe, por favor, posso comprar? Mamãe, posso comprar? Você deve ter vivido isso, né? A mamãe verificou rapidamente o preço marcado na embalagem, virou-se para a garotinha, de olhos azuis, que estava olhando com grande ansiedade, $1,99, quase $2. Se você realmente quiser essas pérolas, minha filha, acho que vai ter que fazer alguns trabalhos extras em casa para ganhar dinheiro suficiente para comprá-la você mesmo.
Ainda falta uma semana para o seu aniversário. Talvez você ganhe uma nota de $1 da vovó. Assim que ela entrou em casa, Jenny esvaziou o cofrinho de moedas e contou 17 centavos. Depois do jantar, ela ajudou nas tarefas de casa, um pouco mais que o normal. Dirigiu-se para a casa da vizinha, para lhe perguntar se poderia arrancar algumas ervas daninhas do jardim, por 10 centavos. No dia do seu aniversário, a vovó lhe deu a nota de $1. Finalmente, Jenny juntou dinheiro suficiente para comprar o colar. Ela adorava as pérolas. Faziam ela se sentir bem vestida, com aparência de adulta. A menininha usava o colar em todos os lugares, na escola dominical, no jardim da infância, até para dormir. Só tirava do pescoço quando nadava ou tomava banho. Sua mãe lhe disse que se as pérolas molhassem, podiam manchar o pescoço de verde. O pai dela era muito carinhoso. Todas as noites, quando ia dormir, o pai parava com ela lá no quarto, largava o que estava fazendo e ia orar com a sua filha. E lia uma história para ela. Uma noite, quando ele terminou de ler a historinha para Jenny, ele virou para a filha e perguntou: filha, você me ama? Claro, papai. Você sabe que sim. Então, filha, me dê suas pérolas. Ah, papai, as minhas pérolas não. Você pode ficar com a princesa, aquela égua branca da minha coleção, aquela que tem a crina cor-de-rosa. Você sabe qual é, não é, papai? Aquela que você me deu, ela é minha favorita. Tá bem, querido. Papai ama você, durma bem. Uma semana depois, assim que a história terminou, o pai de Jenny perguntou novamente: você me ama, filha? Claro, papai, você sabe que eu o amo. Então, me dê suas pérolas. Ah, papai, minhas pérolas não. Você pode ficar com a minha boneca, aquela que eu ganhei no aniversário, ela é linda. Você pode ficar também com o cobertor amarelo, que combina com o pijaminha dela. Tá certo, minha filha, durma bem, Deus te abençoe, papai ama você. Dê um beijo na sua filha. Algumas noites depois, quando o pai entrou no quarto, Jenny estava sentada na cama com as pernas cruzadas. Quando ele se aproximou, notou que o queixo da filha tremia, uma lágrima silenciosa rolava pelo seu rosto. O que foi, Jenny? Qual o problema? Sem dizer nada, Jenny estendeu a mãozinha para o pai. Ao abri-la, estava lá o colar de pérolas. Com a voz embargada, ela conseguiu dizer: aqui estão, papai. São suas as pérolas. Com os olhos lacrimejando, o bondoso pai de Jenny pegou aquela bijuteria barata de R$1,99 com uma das mãos e enfiou a outra mão no bolso, de onde tirou um estojo de veludo azul que continha um colar de pérolas verdadeiras e entregou para Jenny. O colar sempre tinha estado no seu bolso. Ele apenas estava aguardando que a filha desse a bijuteria para poder oferecer-lhe o tesouro verdadeiro. Minha filha, quando você lê Provérbios, Deus está querendo te dar o verdadeiro colar de pérolas, minha filha. As instruções, as correções, as comissões, as decisões são parte do tratamento de amor do Pai. Mas a gente fica segurando, né? E dá aquele comichão, aquele negócio, e você não quer obedecer porque Deus mandou, e você não gosta de ser pau mandado, né? Mas Deus pode mandar, Deus sabe mandar. E mais do que autoridade, Ele tem intimidade. Porque o Filho dele se tornou ser humano, encarnou. O Filho dele morreu por você, Ele já provou que ama você, ama a mim. Então enquanto a gente canta essa música, se para você é difícil lidar com as instruções, com as correções, pensa na letra da música, né? É uma oração mesmo, né? Pai, eu estou aqui. E aí eu acho lindo esse cântico, porque é o pai e o filho conversando, né? E no cântico diz: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Larga essa biju de R$1,99, em nome de Jesus. Larga essa biju, não importa se aqui nesse mundo ela vale 300 mil, larga, porque o que Deus quer fazer em você, o que Deus quer dar para você, vale muito, muito mais. Se você quiser no seu coração fazer alguma entrega, alguma coisa, no lugar onde você estiver, você fica em pé em silêncio, não vai precisar falar publicamente, descrever nenhum detalhe, mas você fica em pé onde você está e fala: pai, eu estou aqui, eu quero entregar alguma coisa. É difícil para mim abrir mão, é difícil para mim renunciar, eu não estou conseguindo obedecer, está doendo ser corrigido, mas eu quero aceitar. Enquanto a gente canta em silêncio, no seu lugar, você apenas se levanta e faz a sua entrega.
Vamos lá, Camille. Vamos cantar. Vamos orar essa canção. Pai, estou aqui. Ore isso. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Minha filha, minha filha, A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir escuta só. a tua voz dizendo assim. Escute o Pai falar com você. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com teu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. Esse é o chamado do Pai para você. Escute. Vem, filho amado, vem como está. Esse é o momento. Esse é o tempo. Filha, escuta, filha. Minha filha, escuta. O Pai está chamando você. Ele se importa. Ele quer abraçar você. Ele quer cuidar do seu coração. Ele quer mostrar para você o caminho. Ele vai puxar a sua orelha assim, porque Ele ama você de paixão. E Ele não vai deixar você ir para o abismo. Ele não vai largar você de mão. Ele vai atrás, cuidar do seu coração. Ele se importa. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa entrega. Quando você receber uma ordem, quando você receber uma comissão, quando você receber uma correção, ou tiver que tomar uma decisão, lembre de uma palavra só: filha, filho. E isso vai ser suficiente para você fazer o que você sabe que precisa fazer. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua autoridade, mas também pela Tua intimidade conosco. Obrigado porque Cristo veio, encarnou-se e morreu para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque não estamos perdidos e largados neste mundo. O Senhor é um Deus ativo e que se importa. Obrigado, Pai, pela Tua palavra maravilhosa, que traz isso para nós com uma clareza cristalina. Ó Deus, diante das Tuas instruções, das decisões, comissões e correções, nós queremos lembrar desta relação fundamental que foi estabelecida com Cristo e estabelecida, portanto, contigo. Pai querido, abençoa o Teu povo, nos abençoa todos nós. Temos nas nossas mãos a resposta, a solução, e às vezes nos embaraçamos, nos embaralhamos. Mas toda vez que isso acontecer, chama-nos. Chama-nos. Porque somos Teus filhos. E Pai, ouviremos a Tua voz. Veremos para os Teus braços. Voltaremos, se necessário, para viver nos Teus caminhos.
Abençoa a tua igreja, todo o teu povo, ó Deus. E especialmente estes que nesta manhã, de alguma maneira, estão fazendo uma entrega. Tem a ver com instruções, com decisões, com comissões ou correções, não sei, mas tu sabes. Que eles sintam o abraço do Pai. O teu abraço, o teu aconchego, o teu afeto. E que escutem nesta manhã a tua doce voz. Vem, filho amado. Vem, filho amado. Vem. Vamos em paz, como filhos. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Dê um beijo nele. Fala assim: vai em paz, filho de Deus. Vai em paz, filha de Deus. Que o Senhor abençoe você e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Deus o abençoe. Às 18 horas, lá no Centro de Celebrações, temos mais um culto, um encontro marcado. Filhos se reúnem na casa do Pai. Que Deus o abençoe.